Então é isso, família TOTS. Feliz dia no planeta Terra. Hoje é a nossa quarta aula aí da nossa jornada TOTS, a nossa aula ao vivo. E ela é a primeira aula do segundo ciclo. Ela abre esse próximo ciclo, essas próximas aulas, que a gente tem lá disponível a parte das cocriações, né? Como que fica essas nossas cocriações diárias, tá? Então, a Jana trouxe uma pergunta bem pertinente aí, e eu gostaria que você fizesse ela até novamente, Jana, porque eu não estava gravando aquela hora, e aí eu começo com ela porque você está bem sintonizada, todos vocês estão, porque hoje eu vim falar mesmo sobre a consciência observadora. Eu sei o quanto que é desafiador a primeira etapa, sabe, da nossa jornada, porque nós fomos condicionados a julgar, nós aprendemos a julgar, nós aprendemos a comparar, e aí a gente está reaprendendo a ser o humano da, da, da fonte, o humano que a fonte criou, que é esse humano divino, né? Que é esse eu sou, que é esse que sabe que essas frequências do campo mental, do coletivo, que nós fomos aí ao longo da nossa jornada, tanto nessa existência, quanto na existência anteriores e quanto a existências paralelas, a gente foi aprendendo isso aí, e só que tem uma centelha dentro de cada um de nós, que é essa potência da fonte que nos avisa que a gente está no caminho, que a gente pegou outro caminho, né? Então, quero que você faça de novo, Jana, para que todos tenham essa oportunidade, que vão Sim, assistir depois. tá. Então, a minha dúvida na última aula você falou da gente escanear os pontos de vista incoerentes. E aí, como fazer esse escaneamento sem interiorizá-los, sem entrar neles, né? Ou sem permitir que eles É. entrem. Voltou? Ok, ok. Travou bem no final, né, Mônica, da fala da Jana. Ok. A consciência observadora, que é o que a gente vai convidando para a nossa vida desde o início da jornada TOTUS, é ela quem vai nos possibilitar a não cair na armadilha do julgamento. Por que é tão fácil recair na armadilha do julgamento? Porque todo campo mental do coletivo é voltado para o julgamento, é voltado para a comparação, é voltado para a competição, e isso foi formulado pelo sistema artificial para inserir em nós a culpa. Então, a culpa, ela não é só um estado mental, porque nós fomos aprendendo aqui na nossa jornada o ponto
tá? Travou? Ok. Aqui, para mim, a última palavra que você disse sem travar foi do sistema artificial. Tá. Depois travou. Saiu a fala da culpa? Senão eu volto. Saiu? Sim, que o Ok. sistema artificial cria, né, para gerar culpa. Exatamente. Porque aí, a partir desses gatilhos, né, que são disparados através da informação e da desinformação, então nós temos, a única maneira, né, do sistema conseguir continuar atuando muito na vida da pessoa e manipulando, inclusive, as emoções e as decisões das pessoas. É isso que acontece. Então, quando a gente traz a consciência observadora, e a consciência observadora, aqui no TOTUS, foi uma prática que foi nos ensinada pelos arcturianos. Aconteça o que acontecer, fique na neutralidade. Esse é o nosso desafio, porque as células do nosso corpo, não só o nosso campo mental, mas ficou esse registro da culpa, porque quando você julga uma situação, ou estamos nos colocando num lugar inferior, ou estamos nos colocando num lugar superior. E esses dois lugares são os polos, né? Os polos opostos, os extremos, que é uma frequência que existe aqui no planeta, que é a frequência da dualidade. E, embora muitas até filosofias e algumas religiões dizem que a gente alcança o paraíso só após deixar esse templo, né? Esse manto atual, que é esse corpo humano, na verdade, não. Na verdade, nós temos, sim, a possibilidade, mais do que nunca, em qualquer outro período da história, de nos manter na frequência da neutralidade. Muitas pessoas também chamam de amor incondicional. Só que com a velocidade de informação e a quantidade de informação, os arcturianos, algumas vezes, quando a gente está estudando, né, quando eu estou lá na aula, até falam assim, em alguns momentos a gente troca algumas palavras, porque elas já estão muito carregadas de pontos de vista distorcidos, né? E com muita distorção, ok? Dentro da nossa intenção e da nossa escolha consciente de trazer a consciência observadora, quando ela nos mostra algo, quando ela nos revela algo, e que a gente se coloca na atitude apenas de observar, isso não é bom, né? Sem julgamento, isso é bom, isso é ruim. Quando a gente começa a treinar só observar, o que vai acontecer depois, né? Depois, e aí eu não tenho como falar de tempo, se vai ser uma semana, se vai ser um mês, se vai ser um dia, tá? Porque a decisão, a consciência do momento presente, ela reverbera no campo, tanto numa linha de tempo futura, de possibilidade, que está para acontecer, quanto da linha passada, algo que está lá ainda chamando e pedindo a nossa atenção. E aí, conforme
porque aí vai depender do campo de cada um, da prática de cada um, de como que cada um de nós estamos trazendo esse espaço sagrado de reconhecimento do eu sou para si. Então, o tempo, a relação de tempo, calendário, com a relação de tempo, jornada de cura, são duas coisas distintas. Ou seja, um trauma, uma ferida que está aí há 30 anos, ela vira, a gente vira a chave dela. Não é porque ela ficou 30 anos que ela tem tanto peso assim, porque ela está tão... Porque, na verdade, o que está em algum lugar ainda em dissonância é porque, de alguma forma, estamos alimentando isso. Então, o que a consciência observadora faz? A consciência observadora é você, no seu nível pleno e natural de ser, para que essa consciência que é você se acople ao seu campo hoje, nesse aqui e agora, com essa personalidade que você tem, com esse nome que você tem, com essa morada que você tem, é preciso esse sacrifício. O que é sacrifício? A etimologia da palavra sacrifício, que também foi uma palavra aí que ficou com um sentido perdido na humanidade, é o ofício sagrado. O sacrifício é o ofício sagrado. Então, esse ofício sagrado de ter assim como a gente tem um compromisso com o trabalho, com a família, com os amigos, os nossos deveres sociais, assim, nós devemos buscar isso também para a nossa jornada espiritual, porque aí eu chamo de jornada espiritual, porque a vida, a existência, ela é espiritual, embora a gente esteja aqui agora nessa matéria. E esse espiritual, ele não é lá, sabe? Lá em outra dimensão, lá no céu. Ele é aqui. E eu sei, assim, o quanto que a mente, ela questiona isso. Ela resiste a isso. Por isso que quando eu falo, a gente não discute, a gente manda para a luz, né? E quando eu estava nessa aula com os arcturianos, eu fui uma pessoa que falei, mas assim, a gente não vai saber? Como assim? Porque se eu não souber, o que a gente pensa? Como que nós fomos condicionados a pensar? Se eu não souber aonde está o buraco que eu caí, eu vou cair de novo. A gente aprendeu isso, tá? Só que o que acontece? Como tudo é energia, frequência e vibração, se eu ficar pensando no buraco, o que vai acontecer? Eu estou conectada com ele. Então, em um momento ou outro, ele vai ficar aparecendo, sabe? Então, o que enquanto humanidade esconderam de nós durante muito tempo, que a gente sintoniza onde a gente quer estar, e isso foi
tirado e escondido e colocado como sanduíche, sabe? Coloca uma verdade, 2 mentiras, mais uma camada de verdade. Foram isso que foram fazendo. Então, quando eu convido, né? E quando eu convido e falo assim, olha, vamos trazer essa consciência observadora, porque quando ela fala com a gente, não há sentimento de culpa, há um sentimento de alívio. O chakra, a respiração fica até melhor, porque ela mostra, sabe? E ela mostra de uma forma diferente, não é com culpa, sabe? Não é com culpa. É sempre um alinhamento, sabe? Vamos colocar isso na nossa vida diária. Não é que eu estou melhorando. Não tem como uma consciência de luz melhorar, sabe? Então, eu falo de sintonizar, eu falo de afinar. A gente, dentro dessa condição, né, que existe uma densidade, e essa densidade ela é material, ela é própria dessa estação Terra. Mas não é para ser denso na vida, nessa existência. E aí, com tudo isso que aconteceu, de esconderem a verdade, misturar a verdade com mentira para iludir mesmo, esquecemos. Esquecemos. Então, tem uns imprints que eles são bem antigos, né? Umas formas de pensamentos que eu falo lá no começo, né, dos vídeos, é o outro você, a outra Rejane, né, que ao longo do tempo foi sendo alimentado ali, muitas vezes por falta de informação. Então, o maior ganho da nossa jornada é poder trilhar ela na ciência da paz com esse outro eu que foi criado. Porque esse outro eu também teve razão e motivo para fazer o que fez naquele outro momento. E nós não estamos só aqui agora nesse momento. Né? O nosso eu mais próximo aí do nosso, vamos dizer assim, dessa nossa estação é a quarta, nosso eu da quarta, que ele é quem, esse corpo é o que também recebe energeticamente muitas influências quando está dormindo. Por isso que a gente tem aquelas práticas da água, tanto quando acorda, ao longo do dia, ou quando a gente vai dormir intencionando algo. E aí eu quero deixar bem claro, se eu não falei, mas para reafirmar, um dos motivos para a gente fazer a intenção da água, a mudar a frequência da água, como eu compartilhei com vocês, para que a gente receba, porque quando os arcturianos passaram essa prática simples, é uma forma que essa tecnologia atua para que vocês, para que nós sejamos conectados aos seres que estão nos apoiando nesse momento da nossa existência, nesse momento agora. Então, isso tem a ver com família estelar, isso tem relação com os guias, os mentores, isso tem relação com um nosso eu que está numa dimensão atuante.
é uma forma de conexão extremamente poderosa, porque quando eu vou numa pessoa, vou num profissional para descobrir a minha origem cósmica ou para saber dos guias, tudo isso faz parte da jornada e eu acredito que é importante. Só que nós estamos vivendo um momento muito, muito delicado. Nós estamos numa guerra de informação. E eu já falei antes e vou falar novamente, assim como existe o sistema artificial controlando comida, água, energia, mídias, televisão, governos, vocês acham que eles iam deixar a parte da espiritualidade de fora, gente? Que eles não iam criar um labirinto ali para que, no lugar das pessoas entrarem numa jornada de espiritualidade, de autorreconhecimento, ela está achando que está nesse caminho e muitas vezes está se distanciando dele. E é importante falar isso hoje junto com a consciência observadora, porque qual é o ponto mais importante e essencial nosso aqui, da nossa família? É você, cada um aqui de nós, cada vez mais tomar posse do que a gente realmente é, sem dar espaço para dúvida. Porque, veja, como o campo quântico, todos estamos nele, o campo quântico, todos nós fazemos parte dele, então tá tudo aí. Tá tudo aí disponível de informação, muitas realidades, muitas possibilidades. Só que dentro dessas muitas possibilidades, a gente precisa também escolher uma, duas ou três que a gente vai começar a trabalhar, crescer nela e expandir. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tem infinitas possibilidades, a gente precisa trazer as duas, as três para manifestar e materializar aqui. Que normalmente tem relação com o que a alma veio fazer aqui. E aí, quando a gente vai se fortalecendo, maravilha. Quando a gente vai se fortalecendo internamente, e eu perguntei para os arcturianos por que era tão simples assim. E aí, o que eles me explicaram? Que eles falaram assim, Rê, eu tenho um outro nome que eles me chamam. Depois eu compartilho com vocês, numa outra aula. Rê, todos que desceram aí, né, eles falando assim, todos de nós, muitos dos nossos que desceram aí para ir resgatar os outros, essa é a verdade, gente. Foi isso que aconteceu, um desceu, perdeu. Aí o outro falou, eu vou descer para ajudar, perdeu, é verdade. Aí você fala assim, gente, mas como? Né? Ao mesmo tempo que a gente é esse eu sou, essa potência, a gente desce e se perde? E aí foram descendo, foram vindo. E aí o que eles me disseram? Rê, é porque muitos seres com muita boa intenção, muitas boas intenções, criaram sistemas muito complexos para o que a humanidade se tornou. O que aconteceu? Modificaram o solo, então modificaram o nosso alimento, modificaram a nossa água, o nosso espaço aéreo não está congestionado, mas tem muitas máquinas lá, e tudo isso interfere no nosso campo, na nossa existência aqui. E e aí ele falou assim, é como se as pessoas
tivesse que desenvolver a mentalidade dela e não desenvolveram, ficou com uma mentalidade muito pequena. E se a gente está com uma mentalidade muito pequena, estreita, a gente estreita as nossas emoções. Por isso, os ciúmes, a inveja, a raiva. Não são sentimentos humanos. A gente não pode mais tratar assim, fulano está com ciúmes, está com inveja, isso é normal. Não! O sistema artificial fez tudo de uma tal forma que encolheu. E aí falou assim, então nós vamos entregar a tecnologia mais simples que tiver para todos. Imagina uma potência de uma água que você colocou a sua intenção. Quantos seres estão com a gente? Eu sempre trago isso para as nossas aulas, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, mas nós não estamos sós. Porque quando a prática começa a ficar muito complicada, começa a entrar muita coisa, a gente se perde. A gente se perde. Por que se perde? Porque essa dimensão aqui é desafiadora. Essa dimensão aqui não é para os fracos. Selecionar os melhores para estarem aqui. E mesmo os melhores estando aqui, é um desafio atrás do outro. Faz sua pergunta, Jana. Faz no vídeo mesmo. Rê, ainda sobre treinar o nosso observador. Aquele exercício de quando a gente está percebendo um sentimento ali incoerente, de parar e olhar para ele e dizer, eu enxergo você, eu encaminho para a luz, eu transmuto. Essa é uma forma de treinar o nosso observador, eu observador? Essa é uma forma, perfeita pergunta. Perfeita, Jana. Essa é uma forma da gente se treinar, porque a consciência observadora, ela já é. Quando a gente faz isso, tá doendo, né? Tá doendo. E a gente tá respirando, reconhecendo que não é. Né? Aí vai aliviando. É somente dessa maneira que os seres da luz conseguem atuar diretamente no nosso campo. É sem resistência. Então, essa é uma prática da não resistência. Sabe? Porque, ao mesmo tempo que nós temos consciência da responsabilidade, né? Eu também sempre convido a gente para a autorresponsabilidade. Chegou entre nós terapeutas, amigas, nós temos uma frase, uma brincadeira interna entre a gente, que a gente fala assim, doeu, toma que é teu. É uma brincadeira interna que a gente faz, que é uma fala que a gente tem, doeu, toma que é teu. Então, ao mesmo tempo que a gente traz esse cuidado para a autorresponsabilidade, que isso nos empodera, a gente também tem que ter a consciência, né, a clareza de que esse padrão é um padrão, é dessa existência, devido às condições desse planeta e devido à minha falta de conhecimento no passado, eu acabei criando essas formas e alimentando. Porém, não sou eu. Porque o eu é a consciência maior, é a superior. E é a que está conectada com a gente. Rê, por que às vezes eu não sinto? Por que às vezes eu não sinto? Já recebi essa pergunta. Então, vamos lá. O que acontece? Num trabalho de cura. Aí fez a remoção de uma determinada situação. Ou um trauma, ou uma lembrança, ou uma mágoa com alguém. Aí a pessoa fez, né? Tá fazendo as remoções.
E aí, de repente, volta aquele padrão, né? E o retorno normalmente é mais forte. Vocês já perceberam isso? Vem que vem, não é? Então, o que que acontece? Isso é libertador, que eu vou falar para a gente aqui. O padrão não voltou. A gente, na nossa desatenção, a gente estava aqui, ó, curou, liberou. Aí a gente, na nossa desatenção, fez o quê? Baixou a frequência. Baixamos a frequência por distração. Por distração. Então, não é a memória que volta a encontrar a gente, é a gente que volta para o lugar da memória. E essas lembranças, essas falas que eu estou trazendo aqui para a gente, é muito importante na hora que chega. Tem lembranças, não sei se já aconteceu com vocês aqui, mas tem lembranças que ela não fica só no campo mental, que ela chega a vir para o corpo. Então, tem pessoas que relataram dor de barriga, náuseas, insônia. Porque aquela frequência, ela acha, ela acredita, enfim, vou colocar assim porque fica mais fácil da gente exemplificar, que você é a casa dela. Assim, como assim você está me expulsando? E aí vem mesmo mexendo no corpo. Então, quando a gente entra numa disputa, num conflito, com essas emoções e com esses pensamentos, a gente enfraquece. E aí a gente cai no looping. Então, a indicação ainda é essa, a não resistência. Porque quando chega uma situação e a nossa atitude é assim, putz, cocriei isso. Consciência observadora. Eu cocriei. Não interessa o que está aparecendo aqui. Eu cocriei. Então, nesse momento, não é para sentir culpa. Mas nesse momento, as pessoas tendem a sentir. Por quê? Porque foram programadas para sentir. Jana. Respondi? Ok. Bom, as próximas aulas que vai estar liberada para vocês assistirem do próximo ciclo, aí eu quero trazer uma coisa também que é fundamental, essencial, junto com a consciência observadora. O que a consciência observadora nos possibilita em termos de expansão? Expansão da consciência? Não, expansão da percepção, porque a consciência ela já é. Expansão da consciência é só é um termo, é uma frase. Quem expande é a nossa percepção do quanto que a gente se reconhece luz, do quanto que a gente se reconhece dentro desse momento aqui agora, nessa transição planetária, que não é qualquer momento. Então, o que acontece? Quando nós começamos a fazer um trabalho de cura, às vezes vem dor. Ok. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor é assim, sentir. Ai, senti. Doeu. O sofrimento é, doeu, olha o que eu fiz comigo, olha o que você fez comigo, olha o que a vida fez comigo, olha. Compreende a diferença?
Porque aí, no momento, aí a gente coloca, o sofrimento é colocar energia na dor, porque a dor, em alguns casos, ela tá realmente depurando ali aquele ser. Só que a gente não pode colocar isso como para todos, entende? Porque senão fica uma coisa banalizada. E nós aqui, eu convido mesmo, todos nós, a não deixarmos banalizar a espiritualidade de forma alguma, sabe? Ao mesmo tempo que não precisa ter dor para cura, mas a gente sabe que em algum momento, se vier a dor, o que temos que fazer? Veio a dor, ok, doeu, né? Doeu. Agora, porque o que é o sofrimento? É a identificação com a dor. Por que passa tanta coisa ruim na televisão? Gente, eu tô falando isso, eu nem tenho televisão, tá? Eu só fico sabendo que passa. Me contam. Por quê? Por quê? Gente, olha o quanto que nós temos poder. Eles passam 24 horas do dia colocando tudo aquilo, eu vou falar tudo aquilo, para continuar bonita as frases. Tudo aquilo só para a gente acreditar. Imagina o tamanho do nosso poder. É 24 horas eles fazendo aquilo para a gente acreditar. E aí, em alguns momentos do dia, ou da semana, ou do mês, da existência, mais de uma vez, a gente pode renovar o nosso compromisso com o nosso eu sou. O nosso compromisso de, muitas vezes, ter até humildade e falar assim, hoje eu não estou te vendo, não estou te sentindo. Me mostra como que eu te acesso de novo. Então, o trabalho de cura, né, ele envolve o quê? A não resistência, a humildade. E são aspectos, não resistência e humildade não são só palavras. Ela é uma frequência. Inclusive, ela é uma frequência de um dos raios da grande fraternidade branca. Ok. Aí eu fiz essa introdução porque tem um assunto que eu gosto muito, né, que é de cocriar as nossas realidades. Por quê? A gente já cocriou, a gente cocria o tempo inteiro, o tempo todo, né? Só que muitas vezes estamos cocriando numa frequência que, no lugar de trazer alegria, harmonia, prosperidade, abundância, está trazendo o oposto disso tudo. Então, o que é a consciência observadora, o trabalho de cura? Tem a consciência observadora, o trabalho de cura e a cocriação tem relação, tudo. No momento do trabalho de cura, naquele momento que a gente realmente está deixando, está morrendo, posso usar essa palavra, porque é morrer para pontos de vista que não fazem mais sentido nenhum levar. É morrer para reações emocionais que não vale mais a pena carregar. É uma morte. E como que o sistema artificial lidou com a morte? Como que ele ensinou para a gente sobre a morte? As pessoas deixaram até de viver por medo de morrer.
né? Então, o trabalho de cura, ele vai nos aproximando dessa frequência da cocriação junto com a fonte, junto com o nosso eu. E quando a gente persiste nesse trabalho interno, persiste, fala assim, não quero mais isso, não sou isso. É como se a gente convidasse esse fogo divino para entrar na nossa vida e transmuta tudo. A gente começa a colar. É muito conhecido essa frase que eu vou falar agora, colapso de onda. É no trabalho de cura, na não resistência, que a gente colapsa. O que é colapsar? A gente sai da frequência ali do conflito, da situação, daquela situação que está ali, e acessa a outra realidade que nós já criamos também. Compreende? Então, daqui da onde cada um de nós estamos hoje, nós já fizemos uma cocriação, várias cocriações na linha de tempo de futuro. As melhores. As melhores. Então, quando a gente faz o trabalho de cura e deixa vir, sem medo, sem controle, a gente colapsa essa onda e muda da linha de tempo. Ou seja, aquela linha de tempo que você, com seu eu superior, planejou por aqui e agora. E o que vocês planejaram? Em termos de detalhes, eu não sei, teria que conhecer cada um e cada um se abrir. Mas eu tenho certeza que tem saúde, eu tenho certeza que tem amor, tenho certeza que tem alegria, tenho certeza que tem abundância e prosperidade. E quando a gente está no trabalho de remoção, gente, vamos pensar uma coisa, vamos usar, né, essa nossa inteligência que o Criador e a Criadora, né, Deus Pai e Mãe da Criação nos deu. Dentro desse sistema artificial que eu trago tanto aqui para gente, para sempre clarear, sempre lembrar que ele existe. Você acha mesmo que eles estão interessados nas pessoas que já estão entregues? Que acham que o sistema artificial é a realidade? Quem que você acha que é o foco deles? Essa é uma resposta, assim, um pouco geral. Por que o trabalho de cura dói? Porque quando a gente está fazendo um trabalho de cura, a gente não está fazendo só para a gente. Tudo bem, eu estou lá numa situação que é minha, que eu vivi, vamos dar de exemplo. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso para todo o campo, para todas as relações, para toda a rede. Dependendo da intenção que eu colocar, a intensidade de energia que eu colocar, naquele momento, várias pessoas vão receber aquela cura. Aí os inimigos da causa estão preocupados com quem está assistindo, sentado no sofá assistindo, enfim, sei lá o que passa na televisão. Ou a gente que está no trabalho de cura. A gente. Mas essa informação jamais é para deixar com medo. Essa informação é realmente para nos empoderar. Porque, na verdade, eles têm medo da gente.
Eles têm medo da gente, do que a gente está fazendo. Estamos aí com quase 2 anos dessa situação, e estamos aqui, firmes. Eu vou dizer, cada um de vocês, tanto dessa atual turma quanto da turma anterior, que fez trabalho de cura, para você, de alguma situação que estava te incomodando, você registrou isso no campo. Todas aquelas pessoas que oraram, pediram, sabe, intencionaram cura para aquela situação, porque você fez, você recebeu. Essa pessoa recebeu. É isso que nós fazemos. E embora eu veja a jornada TOTS como uma jornada espiritual, uma jornada da alma se reconhecendo, eu sinto que o momento mais oportuno de trazer consciência para o campo mental, porque sem essa clareza do que é esse campo, do como que ele influencia a nossa vida, como que as pessoas nos influenciam, a gente não sai daqui. E quando eu falo não sai daqui, não estou falando sair do planeta somente, não é isso. Não sai dos dramas, dos conflitos. Até porque se nós estamos hoje aqui reunidos, nós temos aí a influência, já falei isso, né? De 8 gerações de ancestrais. Influência direta. Nem vou colocar assim o primeiro ancestral. Então, nós somos essa árvore com diferentes galhos, com diferentes flores, mas da mesma raiz. E quando nós começamos a fazer o nosso trabalho de cura, nós começamos a ter mais clareza da mensagem que o nosso eu está passando, nosso eu maior, nossa divindade, do que é que temos que fazer aqui. E algo que ajuda muito, tá? Que me ajudou e que me ajuda muito é o estado de presença. Então, não acumular as coisas, por exemplo, principalmente quem é terapeuta, temos muitos aqui, né? Graças a Deus. Né? Não ficar acumulando, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que trabalhar aquilo. Fica no estado de presença, deixa a espiritualidade ajudar. Tem uma outra frase que a gente usa lá com as terapeutas, né, que a gente brinca, fala assim, tira o ego da frente, sabe, para a essência passar, né? Mas não é para ficar nem com raiva do ego também. Porque é essa característica, né? Não tem culpa, realmente. A culpa é só uma ilusão. E quando a gente colapsa essas ondas e vai para outra linha de tempo, que é a outra realidade que nos pertence, que nós já cocriamos, isso só nos fortalece. E isso é momento presente, porque às vezes, o que acontece? Não sei se aconteceu aqui com vocês. A gente vai fazendo um trabalho e vai mudando a percepção, vai mudando o ponto de vista. Então, muitas vezes, o que a gente queria ali, há um tempo atrás, não é mais o que a gente quer. E a gente pode ter desapego a isso sem ter culpa.
O momento presente é o que dá para a gente esse alívio e esse bem-estar, para não dizer assim, nossa, estou com 50 mil existências, ou eu estou com 50 anos, ou eu estou com 60. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui, de forma de pensamento, por mais simples que seja, ela pesa. Então, continua sendo assim, aquilo que eu estou acreditando, ele vai trazer uma frequência para mim. E a partir do momento que a gente vai tendo clareza e vai se conectando cada vez mais com essa realidade de que você hoje aqui, pode acessar, ter acesso às suas informações de origem, a sua informação de guia, a sua informação de mentor, de mentora, através de você. Afina você com o seu eu. Para que nenhuma outra situação, porque já é desafiadora essa estação Terra, né? Não, a partir do momento que você tem as suas percepções, as suas vivências, a partir de você começa então, a filtrar as informações que vão vir de fora, porque elas não vão parar. O sistema artificial não vai deixar de fazer o que ele faz, não por enquanto. E esse por enquanto eu não sei quantos anos são, tá? Então, cada um de nós aqui, hoje, temos a possibilidade e já temos a energia necessária para acessar a linha de tempo que você quer, acessar a resolução que você quer. E o caminho não é como eu vou fazer isso. A pergunta nunca é como eu vou fazer isso. Vou repetir, a pergunta nunca é como eu vou fazer isso. É sempre uma afirmação. Eu estou consciente e eu escolho essa realidade. Se põe na presença, no fluxo, porque a existência é um fluxo de luz, é um rio de luz. E aí, depois que vai vir para você, e você vai ter certeza que não foi mental. Então, a gente vem aí de 9 aulas gravadas, e essa quarta, falando do campo mental, falando do campo mental, falando da mente. E eu posso, sim, indicar alguns livros para vocês, mas eu digo uma coisa, por que eu vou indicar livro para vocês se vocês podem acessar a biblioteca cósmica? Se o que você pedir, você vai ter acesso. Sabe? Então, o maior propósito realmente nosso aqui, família, é a liberdade. A liberdade de ser. Realmente poder olhar para o sistema artificial, ver o que ele faz, né? Não somos contra, ele não é o nosso inimigo, só que ele causa mal para os nossos irmãos. Ele faz mal para a gente. E isso é discernimento, isso não é julgamento. Então, hoje, o que vai ficar de atividade
porque nenhuma aula ao vivo eu passei, né, atividade, se conecta com a frequência do discernimento. Chama, convida a frequência do discernimento para fazer morada com você, para habitar o seu campo mental. E conforme a gente realmente vai removendo o mesmo princípio da escultura, né? A escultura estava lá o tempo inteiro, o tempo todo. E aí o artesão foi tirando o excesso, o excesso, o excesso. É isso que a gente vai fazendo na jornada aqui, diuturnamente. Às vezes, quando o coletivo está mais denso, está acontecendo mais coisas, aí eu intensifico aqui as nossas meditações e orações para todos os membros da nossa família, porque não existe essa coisa de inabalável. Estamos no campo juntos. A diferença é a diferença é a decisão que a gente toma, a escolha que a gente faz de lidar com isso. Tem coisas que chegam, e que a nossa liberdade é em escolher como que aquilo vai, de fato, nos influenciar. E devido a esse estreitamento, esse encurtamento do campo mental da humanidade, onde estreitou também os sentimentos, então ficam muitos sentimentos mesquinhos. Esses sentimentos mesquinhos é que impossibilita essa larga conexão. Não é que não, meu anjo da guarda me abandonou. Não, não é isso. É alargar a nossa conexão com o nosso eu, porque ele já está todo aí. Ele já está todo aí. Então, para que esse colapso chegue, se acelere, é possível isso, Rê? É possível. É possível. Essa mudança de linha de tempo, essa mudança... algumas pessoas chamam de magia. Nossa, aconteceu uma magia. Tinha uma situação ali que olhava assim, o cenário era completamente crítico, houve uma magia, tudo se harmonizou. Quando que isso acontece? Então, eu falei de não resistência, falei de humildade e entrega. Sinto que nossa existência aqui nesse planeta sempre dependeu dessa entrega nossa, sabe? A nossa entrega de se reconhecer. Realmente, eu estou vendo carne, estou vendo cabelo, estou vendo objetos, mas eu sou um tubo de luz. E eu me entrego para essa realidade, para que ela se manifeste na minha vida. Não é o contrário. Me mostra o que vocês têm, que aí eu vejo se eu entrego. É uma entrega. Então, a entrega acelera o colapso. Então, juntou ali o trabalho de cura com a não resistência, com a humildade e com a entrega, não existe impossível do que vocês possam manifestar. No campo da cura, seja ela física, mental ou emocional. E espiritual também. Ok? Bom,
vai fazer bastante sentido essa aula de hoje, bastante, assim, vocês vão lembrar desses pontos aí quando vocês forem assistir as próximas aulas, tá? Que aí eu venho falando da cocriação, venho sempre convidando, às vezes eu também falo de cocriar pequenas, né? Pequenas dentro do ponto de vista que a pessoa está, né? Que ela acha que ela é capaz. Então vá fazendo a partir de agora. Boa. A não resistência é o mesmo que a aceitação? Tem uma frequência diferente. A aceitação são para os neófitos. Vocês já ouviram falar essa frase? Assim, quando a gente está dentro de uma escola de magia, escola dos mistérios, escola, sabe? As escolas do antigo, né? Do antigo Egito. Aí tem os mestres e os neófitos, né? Então, os neófitos são os alunos. Então, quando eles entram na escola, eles entram com aceitação, porque eles se candidatam a aprender a trilhar um caminho. Então, eles entram com aceitação, porque a partir dessa aceitação, dessa conexão com os mestres, ele vai ampliando a percepção dele sobre a existência dele, sobre a existência da vida, sobre todo esse universo, tá? Aí, eles são convidados a se tornarem mestres. Quem é mestre? Todos nós aqui somos. Em potencial, não, em realidade. É real. É real. Então, os mestres, eles trabalham com a não resistência. É não resistir. Por exemplo, alguém pode me fazer algo, tá ali, né? Deixa eu dar um exemplo. Pronto, vou dar um exemplo. Vocês já viram aquele meme que o discípulo chega para o mestre e pergunta assim, como evoluir? Uma coisa assim, como evoluir, né? Como evoluir como ser humano e tudo? Ah, não discuta com as pessoas. Aí o discípulo fala assim, eu não concordo. O mestre fala assim, você está certo. É a não resistência. Por exemplo, trazer para o sistema artificial. A gente sabe quem é o sistema artificial, a gente sabe o que ele está fazendo, a gente não bate nele de frente como um carro em direção ao muro. A gente vê, a gente sabe. E aí a gente não tem mais sentimentos com relação a ele. Por exemplo, ele é outro, ele é diferente, ele é mau. É a não resistência. É a não resistência. Ele está lá fazendo o papel dele, eu vou fazer o meu aqui. Alguém me fez uma pergunta aqui. Isso. A Mônica falou assim, fluir a energia e não deixar o mental atuar ou analisar. Exatamente. Perfeito. É o fluir. Porque sempre ali no campo mental, devido a tudo isso que eu já falei, né? Toda essa dança, de todo esse jogo, a gente está sempre recebendo estímulo do sistema artificial. Então, a gente deixa fluir. A gente deixa fluir. Como que a gente deixa fluir com tanta confiança na entrega? Então, hoje é quinta-feira, vocês vão ter um delicioso e maravilhoso fim de semana aí para refletir, né? Refletir na luz, né? Refletir o quanto vocês querem experienciar isso,
experiencie a mudança de linha de tempo, experiencie colapsar. Eu vejo pessoas, né, eu recebo mensagem das pessoas, da vida delas, como eram e como é hoje, com essas práticas simples, com esses conceitos simples, porque a gente não pode complicar mais nada agora, já está muito complicado lá fora. Ok? Alguma pergunta? Para a gente fechar? Se deixar, eu faço aula de 2 horas, gente. Faça, Teca. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então, Rê, eu assisti todas as aulas, faço os exercícios, se bem que eu dei uma relaxada nos exercícios, e aí eu senti o peso, né, no campo. Eu acabei me conectando com o coletivo e passei aí um desafio. Enfim, mas muitas coisas boas também. Nesse caso, quando você volta a se alinhar com certas vibrações, aí você volta para o fim da fila e faz tudo de novo. Seria isso? Não. Ah. Pergunta maravilhosa. Não, a gente não volta para o final da fila. A gente volta para o nosso lugar. O mesmo lugar. O mesmo lugar. A gente não perde a maestria, a gente não perde a coroa, a gente não perde nada. Isso é coisa do sistema artificial mesmo. Tá. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito assim. Você não aprendeu, volta para o fim da fila e faz tudo de novo. Então, isso ficou em loop, né? Eu vou perguntar para a Rita. E um dos motivos que às vezes a gente até fica, distrai, a onda vem e pega a gente, que é assim, distraiu, a onda vem e pega. E aí fica muito tempo no looping devido a determinadas crenças, né? Será que... Aí fica assim, será que vale a pena voltar? Vou ter que fazer tudo isso de novo, vou ter que começar tudo de novo. É ou não é o que vem? Tá. Jana, me fala aí para eu repetir. A Teca perguntou se a gente volta para o final da fila. Você falou, não, a gente volta para o nosso lugar. E aí travou, não conseguia acompanhar mais. Tá. A gente volta para o nosso mesmo lugar, para a nossa condição do qual a gente estava antes, do que a gente estava antes. A gente não perde a maestria, a gente não perde a coroa. A gente volta, inclusive a gente pode não voltar nem para o mesmo lugar, a gente pode voltar para uma oitava acima. Travou de novo? Não. Não? Ok. Maravilha. Mais alguma pergunta? Para a gente encerrar. Ficou claro, Jana? Agora? Ok. Gente, ó, daria para escrever um livro, mas assim, de pontos de vista que foram sendo inseridos, né, ali pelo sistema artificial dentro desses movimentos espirituais, espiritualistas e tudo, daria para fazer, só que seria uma perda de tempo, né? No sentido de por que a gente vai reforçar ali o que já está, sendo que a gente pode fazer fazer uma escrita de luz em cima disso tudo. E eu confio muito na nossa egrégora. Eu confio muito. Eu sinto que quando a gente sabe de onde saiu e o que passou com a egrégora, e o que a gente vê acontecendo também, manifestando na vida das pessoas, porque é importante ver acontecendo na vida das pessoas também, para não falar assim,
Ah, sou única, exclusiva, né? O potinho dourado? Não, todos nós somos realmente. Então, eu tenho muita confiança, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é recordando a maestria de vocês. Para que vocês realmente tenham todo esse mapa de discernimento, vocês encontrem essa matriz, essa matriz divina mental, que essa matriz divina mental possa se instalar na mente de cada um. É essa a intenção diária aqui. Para que vocês, com a liberdade que cada um de nós temos, possamos fazer cada vez mais escolhas construtivas, e luminosas e expansivas para a nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente faz para toda a rede. E aí o restante a gente deixa com São Miguel Arcanjo. Deixa que ele cuida da proteção, gente. Entrega, confia. Entrega e confia. Tem muita gente aí. Existe uma fila de seres para nos ajudarem. Mas tudo acontece através de nós. Da nossa decisão, da nossa presença, das nossas escolhas. Passa através da gente. Tá bom? Então, vou encerrar aqui a gravação. Gratidão imensa